Fala galera, ué, beleza? Leonan aqui para mais um vídeo, né? E hoje eu quero, ainda em fundamentos de C++, né? Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre variáveis. O vídeo de hoje vai estar focado em números inteiros, tá bom? Vou tentar deixar bem detalhadinho, bem explicadinho para vocês, né? Porque sempre quando eu vou essa é a minha opinião, né? Quando eu procuro vídeos no YouTube sobre variáveis, né? Sempre fica um pouco confuso quanto que o computador aguenta, qual o tamanho máximo do número, né? Então eu vou tentar mostrar isso para vocês com um código, realmente de fato, né? O vídeo pode ficar um pouco longo, mas acho que vai ficar bem explicadinho, vocês vão entender o que eu quero dizer, certo? Aqui, como sempre, a gente vai abrir nosso projeto template, tá bom? Vem aqui, quem não sabe fazer o projeto template, tem um vídeo no canal, tá? Vamos abrir com o nosso code, certo? E aqui a gente tem nosso projeto template, tá bom? A partir daqui, a gente vai trabalhar com os números inteiros, tá bom? A gente tem alguns tipos de números inteiros. A gente tem o caractere, tá? Deixa eu botar aqui, inteiro chá. A gente tem o short, tá? A gente tem o inteiro, tá? A gente tem um long, inteiro long, tá? Certo. Acredito que tem long e long também. Certo? Aqui, cada variável, como eu estou mostrando aqui, caractere também é um inteiro, tá? O que diferencia cada tipo de inteiro desse é que é a quantidade de dado que eles aguentam armazenar. Deixa eu vou botar aqui para o próprio código dizer pra gente, certo? Size of, né? E eu vou botar aqui size of inteiro chá, certo? E vamos fazer isso vamos fazer isso para todos, tá? Inteiro chá, inteiro short, inteiro long, inteiro long, tá? Se a gente rodar aqui o código, a gente tem aqui o tamanho, certo? 1 byte, certo? 2 bytes, 4 bytes, tá bom? O long é 4 bytes também e 8 bytes, né? Deixa eu escrever aqui. Bom, cada byte, certo? Funciona da seguinte forma. Deixa eu botar aqui no comentário. Cada byte, né? Um byte é igual a 8 bits, certo? Ou seja, em cada byte eu posso guardar uma informação em 8 zeros. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, tá bom? Então eu posso escrever qualquer número em binário aqui para o computador, tá? E ele vai guardar nesse 1 byte de informação. Num caractere eu tenho um espaço para armazenar 8 bytes, então eu posso escrever aqui qualquer número que caiba nesse caractere de 8 bytes. Se eu mostrar aqui na calculadora, 2
elevado a 8, né? 2. Ah, tá, eu escrevi ao quadrado. 2 elevado a 8. Você vai ver que eu tenho 256 caracteres, né? Isso é a quantidade de números que eu posso escrever num caractere, tá? Se eu for num short elevado a 16, 65 mil, tá? Ou seja, aqui eu tenho um total de 256 caracteres. Aqui eu tenho um total de 65 mil caracteres, tá bom? Aqui 32, certo? 2 elevado a 32, eu tenho um total de 4 bilhões de caracteres, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Certo? E eu tenho o 2 elevado a 64, que são 18 quintilhões de caracteres, tá? De dados que eu posso gravar, né? Então, o que acontece? Aqui no caractere, eu posso escrever um número de 0 a 255. O 0 é um caractere, eu posso ir até 255. Como que funciona isso na prática, né? Se eu pegar aqui o caractere ali, chá, certo? E escrever, se eu atribuir a ele o número inteiro chá e atribuir o número a ele 255, certo? E exibir ele aqui, o que vai acontecer? Ele não exibiu nada, certo? Eu vou passar ele para inteiro, certo? Vamos ver que número vai exibir agora, certo? Exibiu menos 1 o número, certo? Por que exibiu o número menos 1? Porque eu extrapolei a capacidade do, do que eu podia ter. Como a gente tem nos números inteiros, números negativos e positivos, o computador divide essa capacidade pela metade, certo? A gente não usa a quantidade total, certo? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos a divisão como fica em bits, certo? Em binários. A gente pode reescrever isso em binário e como vocês podem ver, o caractere tem 8 bits, né? Ou 1 byte, como está aqui, o size of. Então, eu posso escrever em caractere o menor número possível seria 00000000. E o maior número possível seria 11111111, certo? Mas, como a gente está trabalhando com números negativos e positivos, o que acontece? Quando a gente vai escrever o binário, isso aqui é o que a gente usa para caractere binário, tá? 0B. E passa a escrever o caractere em binário, em vez de eu botar 00000000, que é o menor número possível, certo? Eu vou usar esse primeiro caractere, eu perco esse caractere e ele quer dizer o seguinte: se o primeiro caractere for 0, ele é negativo, certo? E se for 1, positivo. O que acontece? Como tem que representar entre duas metades, o primeiro caractere significa positivo ou negativo, tá bom? Então, se eu mostrar aqui para vocês de novo e botar aqui
o número binário, né? Eu vou botar o menor número possível num caractere. Então eu venho aqui, ó, inteiro. Caractere é igual a esse binário aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, mais 3, 0. 0, 0, 0, certo? Esse aqui é o menor valor possível negativo, certo? Então, se eu der stdcout e botar inteiro char, né? Se eu botar inteiro char aqui e exibir o valor dele como inteiro, isso aqui é uma conversão, tá? Eu tô convertendo de caractere para valor inteiro. Se não aparecer um caractere, eu quero que apareça um número, certo? Inteiro char. O que que vai aparecer aqui? Vai aparecer o menor número possível do caractere, certo? Então, o menor número possível é 0. E se eu botar aqui tudo 1, ele vai me dar o maior número possível, que é 127. Agora, se eu for para os positivos, né? Para os positivos, botando aqui 1 e 7 zeros, ele vai me dar o menor número possível positivo, tá bom? Negativo, desculpa, eu inverti o sinal. E esse é o menor número possível negativo. E esse é o menor número possível positivo, que deve ser menos 1, tá? Certo? Ou seja, quando eu uso o sinal negativo, e boto tudo 0, o menor número possível deu 128, certo? E o maior número possível negativo deu menos 1. E quando eu uso os números positivos, o maior número possível deu 127 e o menor número possível deu 0, tá bom? Então, isso vale para todos os outros valores, certo? Se eu quiser saber o valor máximo de um inteiro short, né? Eu vou ter que usar agora 16 bits, ou seja, é isso aqui, certo? Só que dobrado, tá? Aqui são 2 bits e 16 bits, tá bom? Por exemplo, agora eu quero exibir um inteiro short. Inteiro short, tá bom? E eu quero exibir o menor valor negativo possível dele. Né? A gente vê aqui que ele pega 65 mil números. Se eu pegar o menor valor negativo possível, certo? 000, 0000, 0000, 0000. Se eu pegar o menor valor negativo possível dele, eu vou pegar metade de 65 mil, que é o que faz sentido, tá bom? Esqueci de exibir na tela. Short, certo? Ele tem que exibir na tela o menor valor possível. Então tem que ser metade de 65 mil negativo, certo? Tá aqui. Se eu exibir o maior valor negativo, ele tem que ser menos 1. O menor valor negativo, em qualquer caso, vai ser menos 1, tá certo? Inteiro short menos 1. E agora, se eu for para os números positivos, certo? E botar o maior número possível, ele tem que dar esse número aqui, positivo, menos 1, certo? E deu aqui, ó, o valor. Então, o valor máximo que eu tenho positivo é 32 mil, o valor mínimo que eu tenho é 32 mil, certo? Metade de 65 mil. Vocês entendem como funciona isso? A quantidade de dado que dá para armazenar na variável? Eu acho que vendo dessa forma aqui, os bits sendo colocados em binário, dá para entender melhor. E aí, o que que acontece? A gente tem esses mesmos números, certo?
Só que ainda números inteiros, só que sem sinais. Deixa eu mexer em todos ao mesmo tempo. Eu acho que é Ctrl Alt. Sem sinais, certo? Agora o que acontece? Eu não tenho os números negativos. Ou seja, os números binários agora, eu não uso mais o primeiro dígito para sinal. Agora ele faz parte da conta, certo? Então eu dobrei meus valores positivos possíveis fazendo isso. Então se eu pegar a mesma coisa que eu fiz aqui, certo? Só que agora quando eu boto sem sinal, um signed, sem sinal, quer dizer que o número não tem sinal, eu tirei os números inteiros da... Eu tirei os números negativos da equação. Quando eu pego o maior número possível, certo? Isso agora não significa sinal, isso faz parte do número. Quando eu pego o maior número possível, eu pego... Ah, eu redeclarei, né? Deixa eu botar aqui. 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 Eu esqueci desse pequeno detalhe. Redeclaração de variável da bug no C++, né? Se eu rodar aqui, vocês vão ver inteiro char. Não é inteiro char. Desculpa. Acabei de mudar o nome dele. Vocês vão ver que o maior número possível... Vocês vão ver que o maior número possível é 255, certo? E o menor número possível é substituindo por zeros, certo? E aí vai ter que dar zero, certo? Ou seja, 256 caracteres, contando com o zero é um caractere, e de 1 a 255, 255 caracteres, totalizando 256 caracteres, que foi a conta que a gente fez aqui. 2 elevado a 8 bits, certo? 256 caracteres. Então, vocês começam a entender o que o tipo de variável faz. Ela fala para o computador, olha, eu quero que você reserve um espaço de 8 bits na memória que vai caber 256 caracteres. Esse é o char, certo? Agora eu quero um espacinho na sua memória que vai ter 32 bits, que vai reservar 4 bilhões de espaços na memória, tá? 4 bilhões de combinações de números, certo? Se eu pegar agora, eu quero mostrar um número inteiro, né? Que é o que a gente realmente trabalha, é o que mais se fala na internet, né? Se eu vier aqui, um signed inteiro, certo? E agora eu tenho 8 bits, certo? Eu vou botar aqui mais 8 e mais 8, certo? Esse aqui é o menor número possível no número inteiro. Se eu vier aqui e exibir ele tem que dar zero, né? Ele tem que dar zero. Vou botar aqui só inteiro. Vou botar um signed. Para aparecer, mas aqui, ó, ele tem que dar zero, certo? E o maior número possível, isso aqui tem que ser tudo 1, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou repetir isso 4 vezes porque é tamanho 4, né? A gente viu aqui que o inteiro tem tamanho de 4 bytes e cada byte tem 8 bits. Então, 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, tá? Ele tem que dar aquele valor que a gente calculou na calculadora, certo? Deixa eu ver... Botei número... Tá aqui. Ah, é a conversão que eu tô fazendo. Desculpa, é um signed, eu não posso converter isso, né? Como vocês podem ver, o valor, certo? Um signed. Como vocês podem ver, deu o valor máximo, né? Que é possível, certo? Que é 4 bilhões. Se eu vier aqui, certo? E botar 2 elevado a 2, eu tenho o mesmo valor, tá certo? Ah, 96, por quê? Porque no computador o dígito 0 conta, tá bom? Então, esse é o número máximo que você pode representar com um inteiro, certo?
Agora, se eu vier aqui e botar mais um, olha o que vai acontecer, certo? Agora eu vou para o número com final 96. O que o computador vai fazer? Certo? O que aconteceu? Voltou para zero, tá? Não chegou a dar mensagem de overflow, mas aconteceu o que a gente chama de overflow aqui. Eu passei da minha capacidade máxima e o computador volta para o primeiro número. Sempre que eu passo da minha capacidade máxima, vai acontecer a situação de overflow no computador e o computador vai retornar para o número mínimo, tá bom? É assim que acontece, certo? Ó, número 1. Se eu passei em 2, ele voltou pro 0 e agora foi pro 1. O nome disso é overflow, tá bom? No computador, e a gente quer evitar a todo custo. Como que a gente evita isso? Usando as variáveis do tamanho certo, tá bom? Se eu vou trabalhar com números enormes, eu uso variáveis apropriadas para aquele número, né? Se eu vou calcular a quantidade de aluno na escola, eu não tenho por que usar 4 bilhões de números, então eu uso 65 mil números. Se eu estiver trabalhando com o OpenGL fazendo meu jogo e eu estou trabalhando com canais de cores, os canais de cores RGBA, né, o Red, Green, Blue e Alpha, eles trabalham com 255 canais, né? Então, 255 valores de cor, né? Então não tem por que eu usar inteiros para usar número de 0, né, a 255. Se eu estou trabalhando com cores, eu uso um signet char, tá? Como eu já falei, um signet char é um número. Se eu vier aqui na incluir a biblioteca cstd int, né, que é a biblioteca para trabalhar com números inteiros, eu vou ver aqui que eu tenho uma numeração específica que a gente vai trabalhar, né? Que é o int 8t, certo? Vou botar aqui o int 8v de variável, tá? Eu criei essa variável aqui. E olha o que significa esse uint8, quer dizer, é um signet int de 8 bits, tá? E ele significa o quê? Ele significa um signet char, certo? Então sempre que eu tenho 8 bits de dado, né, para um inteiro, ele é meu caractere, tá bom? Eu acho que a partir daqui a gente cobriu tudo que dá para fazer com o inteiro, tá bom? O caractere de fato, quando a gente usa um caractere, né, é para exibir letras, né? Geralmente a gente quer exibir o caractere C, A, B, né? Eles representam os caracteres da tabela ASCII, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, vou botar aqui um signet char, tá? I igual a zero, certo? Eu vou exibir aqui a tabela ASCII, enquanto I for menor que 255, tá? Eu vou fazer incremento no I, certo? E se eu vier aqui, ó, stdc out, tá? A tabela ASCII com número inteiro de I, tá bom? E o caractere que ela representa, se eu fosse usar como caractere, né? O caractere que ela representa. I, tá? I, sem converter para inteiro. Endline, olha o que eu vou ter, certo? Aqui, o, o, o número na tabela ASCII e o caractere que ela representa. Essa também é a forma da gente entender o teclado quando a gente está preparando os eventos no OpenGL, né? É o que eu pretendo fazer no futuro com vocês. É assim que se mapeia o teclado, né? Usando os caracteres ASCII. Se você ver aqui, cada número desse significa um caractere. Então, ó, se eu vier aqui no caractere T, por exemplo, caractere T equivale a 84, certo? Se eu vier aqui, ó, vier aqui um signet char teste, certo? Teste 1 e dizer que ele é igual ao caractere T maiúsculo, certo? E dizer que outro desse, teste 2, equivale a 84, certo? Se eu exibir agora aqui, ó, olha o que eu tô fazendo, std cout, se eu exibir isso no terminal aqui, ó,
teste 1, certo? Se eu exibir isso no terminal, e teste 2, e exibir teste 2 no terminal, o que vocês acham que vai aparecer, né? Teste 1 deu T e teste 2 deu caractere T também, certo? Então, o computador entende esse número inteiro como um caractere para variável de caractere, tá? Esses números significam o caractere em ASCII, tá bom? Na tabela ASCII, certo? E aí, se eu quiser escrever ele como inteiro, eu tenho que fazer uma conversão aqui para inteiro, tá? Quando eu boto esse tipo antes de uma variável, eu estou tentando converter ele para essa variável, tá bom? Isso vai funcionar com diversas variáveis, tá? Então, é basicamente isso. Agora ele vai escrever o 84, tá vendo? Porque eu converti ele para um número inteiro, né? Para um numeral em vez de um caractere. Então, acho que é isso que vocês precisam saber sobre os números inteiros, como eles funcionam, tá? Como é feita essa divisão em bits, como o computador entende, né? Ele divide nesses blocos de 4, certo? E aqui você pode escrever o número máximo, certo? Então, um bit, 8 numerozinhos zeros, 16 numerozinhos zeros, para eu testar combinações de zeros e uns para escrever meu número, certo? Basicamente é isso, tá bom? Eu espero que tenha ficado bem claro. Eu expliquei bem devagarzinho e mostrei de fato as coisas saindo no terminal, né? Então espero que vocês nunca mais tenham dúvidas sobre esse negócio de número inteiro, quanto espaço ele ocupa na memória, como isso é dividido no computador, o que significa esse número máximo permitido, tá? Eu tentei explicar da forma, eu acho que expliquei até devagar demais, tá bom? Mas eu espero que fique claro, né, para quem tem dificuldade de entender, porque eu mesmo tive muita dificuldade de entender com os tutoriais que eu via na internet, né? Não era muito palpável, não era muito visível acontecendo, e acho que dessa forma aqui, certo, a gente consegue ver como funciona mais ou menos o código, né? Espero que tenha ficado claro para vocês, que tenham dado para enxergar direitinho como funciona. Eu não escrevi o long long porque eu não quero escrever 18 quintilhões de números aqui, né? Eu teria que escrever muitos zeros e uns aqui para mostrar o número máximo mínimo. Então eu vou estar deixando isso para próximo. Se vocês forem curiosos, tá bom? Vocês podem tentar aí na casa de vocês, certo? Eu agradeço aí pela atenção de vocês, tá bom? Fiquem bem. Eu espero que vocês tenham gostado aí do, da explicação. Vocês deixem um likezinho aí, né? Deixem um feedback nos comentários para entender. E considere se inscrever no canal, tá bom? Fica com Deus e até a próxima, galera. Valeu!